Muito bem, iniciando então o livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós vamos então aqui com o item número 39, só lembrando que nós temos 73 itens, né, que vão aqui trazendo um pouquinho, né, de uma forma resumida, né, que André Luiz aqui é o propósito desse livro, trazer para nós um pequeno roteiro, para que a partir desse roteiro nós vamos então desenvolvendo os nossos estudos com mais pesquisas, com mais análises, reflexões. Então, são textos pequenos, né, como a gente conhece. Bom, nós vimos aqui no nosso encontro anterior sobre o esclarecimento, o trabalho do dirigente do grupo, e agora também depois vimos cooperação mental, em que falamos sobre o trabalho importante, silencioso, que acontece de uma forma imperceptível aos nossos olhos, mas que tem grande significado para o trabalho em geral, especialmente no campo sutil das energias e das vibrações. Então ali a participação conjunta de toda a equipe, principalmente no momento em que o trabalho, em que o atendimento acontece, para que haja esse suporte, para que o dirigente consiga auxiliar o espírito desencarnado, em que a própria presença do desencarnado naquele ambiente saturado com essas vibrações equilibradas já é o início de um processo terapêutico. Então, muito importante pensarmos nisso. Nós vamos aqui agora para o item número 39, manifestações simultâneas. Esse é um tema, já cheguei a ver inclusive, né? Podia ter separado aqui, não me ocorreu, mas podia ter separado aqui uma passagem de um dos livros da Dona Ivone. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, consigo organizar essas informações, né? Aliás, consigo pesquisar esse trecho para a gente ver depois. Mas meu som está ok para vocês, pessoal? Está tudo em ordem? Ok, né? Obrigado. Então, Dona Ivone, ela comentava que num dos trabalhos que ela participava nos centros espíritas, no centro espírita onde ela frequentava, aconteciam manifestações simultâneas, que muitas vezes eram ali, né, muito aquele vozerio todo, aquela bagunça toda e tal, né? Então ela comentava sobre isso. Depois eu vou pegar esse trecho, se eu não me engano, no livro Recordações da Mediunidade, mas eu vou pesquisar e vou dar uma olhadinha direitinho. Então, nesse caso, manifestações simultâneas, ou seja, vários atendimentos. Beleza, abraço. O Caruncho está na sua farofa, então, né? Beleza. Então, aqui nessas manifestações simultâneas, né, são atendimentos que acontecem ao mesmo tempo. E aí dá para a gente imaginar em que nós temos aqueles atendimentos que são tranquilos, e que são aqueles espíritos que, embora em sofrimento, são espíritos que apresentam calma, trabalham silenciosamente, enquanto, por outro lado, nós temos aqueles espíritos que são muito agitados, não necessariamente agressivos, né? Nós não falamos de espíritos que trazem um grau de perturbação e agressividade, mas simplesmente espíritos que são agitados, aflitos. Então nós podemos imaginar quando isso acontece ao mesmo tempo, fazendo ali um paralelo, imaginando, por exemplo, num pronto-socorro, e aqui no nosso caso não há como evitar que isso aconteça, você tem ali várias macas, né, várias camas que são distribuídas dentro de um pronto-socorro. Então você imagina um paciente agitado sendo atendido e na cama ao lado um outro paciente agitado sendo atendido. Aquela correria toda por parte dos profissionais, a agitação por parte dos enfermeiros e médicos, enfim, é aquele tumulto que, embora aconteça de uma forma organizada para o atendimento físico do paciente, a princípio, né, já que ele se apresenta naquele hospital com sintomas físicos, no caso aqui da desobsessão, nós trabalhamos essencialmente na parte mental. Então há necessidade de um ambiente tranquilo, de um ambiente sereno, para que a conversa seja conduzida de uma forma proveitosa para o atendido. Bom dia, Dima. Então André Luiz diz o seguinte para nós: os médiuns psicofônicos, muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição,
cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente para só oferecer passividade ou campo de manifestação aos desencarnados inquietos, quando o clima da reunião lhes permita o concurso na equipe em atividade. Isso porque, na reunião, é desaconselhável se verifique o esclarecimento simultâneo a mais de duas entidades carecentes de auxílio, para que a ordem seja naturalmente assegurada. Ainda quando o sensitivo tem as suas faculdades assinaladas por avançado sonambulismo, deve e pode exercitar o autodomínio, afeiçoando-se à observação e ao estudo, a fim de colaborar na vigilância precisa, desincumbindo-se com segurança do encargo da enfermagem espiritual que lhe é atribuído. Então aqui temos vários pontos que André Luiz vai mencionando nessa passagem. Primeiro, quando ele diz que os médiuns psicofônicos, muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas. Os espíritos que são conduzidos a esses trabalhos, eles de certa forma, embora conduzidos, embora controlados pelas equipes espirituais que prestam assistência a esses espíritos, se aproximam dos médiuns e podem, nesse caso, de acordo com as aflições que eles se apresentam, até porque a gente lembra que quando eles são conduzidos, muitos desses espíritos anseiam com muita intensidade essa comunicação, porque é ali, conforme a promessa que é feita, né, é ali que ele vai iniciar o processo de reequilíbrio. Então ele é conduzido a essas reuniões sabendo que o contato que ele vai ter com os médiuns, com as palavras, né, que ele vai ouvir ali para levar o esclarecimento, o tratamento que ele vai receber, é algo que vai proporcionar para ele aquela serenidade, aquela calma. Muitos desses espíritos, então, trazem essa angústia de quererem logo ser atendidos. E isso nós falamos não apenas dos espíritos que se apresentam nos trabalhos de desobsessão, até mesmo nas comunicações. Em grupos de desenvolvimento mediúnico, o médium se encontra ali à disposição, o médium sempre vai ter ali, porque o espírito vai se aproximando do médium e automaticamente o médium começa a ter essa percepção. E ele pode então dar essa passividade, e aqui nós temos aqui dois termos que André Luiz utiliza, passividade ou campo de manifestação. Então ele usa esses dois termos, né? E como a gente lembra, né, os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, afirmam para nós que somos nós que temos que nos entender com relação aos termos, né? Porque o que vale é a essência da ideia que é passada, né? E como Kardec também fala, né, o que vale é o fundo e não a forma. Então, passividade é o campo de manifestação. Conforme o médium, o espírito se aproxima do médium, é como se ele começasse a sentir aquela pressão, conforme André Luiz coloca, que os médiuns psicofônicos se vejam pressionados, né? Então é aquela pressão para que a comunicação dê vazão. E é o médium, nesse caso, que vai controlar a ansiedade do espírito, vai conter o espírito para aguardar o momento adequado para a sua manifestação. Né? Passividade dando passagem ao espírito. Né? Então, nesse caso, nós temos ali o espírito, então, angustiado, querendo falar logo, querendo ser atendido, o médium percebendo a sua presença, lembrando que nós temos médiums que no dia da reunião mediúnica, nesse caso do trabalho de desobsessão, ou qualquer outra comunicação, se por acaso a reunião aconteça à noite, muitos médiuns desde cedo sentem a presença do espírito, com sintomas diversos, uma pressão sobre o braço, uma ideia que fica insistindo, emoções que começam a aflorar. Então cada médium tem ali uma forma de sentir a presença daquele espírito. E quando acontece isso durante a reunião, essa pressão se torna muito maior. É como se fosse aquela represa querendo logo soltar ali a sua água, né? Querendo liberar aquela pressão toda, e o médium então fica se sentindo pressionado para isso. Porque o espírito, mais uma vez, trazem dores ignoradas que lhe percutem nas fibras mais íntimas. Essa expressão que André Luiz coloca para nós. Nas fibras mais íntimas, ele fala realmente de sentimentos que são
profundos e muito intensos, principalmente espíritos que ficam ali no plano espiritual durante muito tempo na condição de sofrimento. E aí então ele quer logo se comunicar. Como eu comentei com vocês, não necessariamente nas reuniões de socorro ou desobsessão. Numa simples reunião mediúnica onde haja comunicação, em que espíritos surgem que não trazem características, né, ou elevação de mentores, de orientadores espirituais, de amigos espirituais, mas são espíritos comuns que querem se comunicar, chegam ansiosamente para trazer ali a sua mensagem. Basta a gente lembrar, por exemplo, no livro que nós estamos estudando, Estamos no Além, onde nós temos ali várias comunicações recebidas pelo Chico, dá para imaginar a ansiedade que muitos espíritos se apresentam durante ali o início da reunião, esperando dar a sua comunicação, vendo os seus familiares presentes ali na reunião, ele querendo colocar para fora todas aquelas emoções, aquelas ideias, aqueles sentimentos, e eles ficam ansiosos. E é preciso conter, olha, calma que vai chegar a sua hora, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Imaginemos quando isso acontece então numa reunião em que os espíritos se apresentam em sofrimento. Então há necessidade, como André Luiz coloca para nós, que os médiums se eduquem devidamente para só oferecer essa passividade quando o clima da reunião lhe permite o concurso da equipe em atividade. Então o diretor, o dirigente do trabalho vai organizar então a sequência de atendimentos de acordo ali com as configurações de cada grupo mediúnico. Então cada médium ali ele é convidado a permitir que o espírito se comunique, ele é orientado a permitir essa manifestação, desde que a equipe esteja em condições de prestar essa assistência. Então, os médiuns de suporte, o dirigente estando pronto, o médium psicofônico ou psicográfico, dependendo ali da forma como o trabalho se desenvolve, todo mundo está pronto, então vamos permitir que o espírito se manifeste. Porque não é simplesmente o espírito começar a falar e as coisas vão acontecer. Há necessidade dessa ordem, dessa organização. Basta a gente lembrar, que a gente já comentou sobre isso, que muitos espíritos querem se manifestar logo durante a prece de abertura dos trabalhos. Ele não quer nem esperar a prece, não quer esperar estudo, ele quer simplesmente tomar conta do médium e começar a falar. E aí então cabe ao médium esse cuidado. André Luiz vai falar um pouquinho mais para nós sobre esse ponto. Dudu colocou aqui também, né, me acompanha de casa ao centro, né? E a vibração chegada ao médium é forte, né? Principalmente quando o espírito se apresenta com toda essa ansiedade. Né? Então vocês se lembram, né, que eu comentava com vocês sobre aquela minha prima que é médium? Então ela dizia que logo cedo, desde o início do dia, ela sabia se à noite ela teria ou não uma manifestação mediúnica. Sentia o braço mais incomodado, o braço com maior pressão, o braço mais pesado, porque a psicografia ia acontecer, porque era o trabalho de psicografia que ela fazia. Se de manhã ela percebia que estava tudo muito calmo, então ela falava, bom, já sei que não vou ter comunicação hoje. E não dava outra, chegava à noite e não tinha nenhum tipo de comunicação, porque era um grupo de desenvolvimento mediúnico. A Sandra perguntou aqui, né, primeiro o Brás perguntou, será que ainda aparece espírito de espírita querendo dar carteirada? Olha, Brás, a gente lembra que dentro do plano espírito, do plano físico, no ambiente espírita, né, nós temos médiuns, nós temos dirigentes, temos ali estudiosos que ainda trazem essa ideia de que o trabalho que ele realiza dentro do meio espírita é um trabalho de status. Né? Então, inclusive, já comentei com vocês sobre isso. Me recordo que uma pessoa queria colaborar com a nossa equipe do Espiritismo.net, escrevendo artigos, né, para publicar em nossas redes sociais. E na época, conversando com essa pessoa, fazendo ali os primeiros contatos, a gente orientou, olha, você vai mandar o seu artigo, nós vamos analisar, e se for condizente com a filosofia do nosso trabalho, o seu artigo será publicado. A resposta que ele me deu foi, eu não tenho que escrever artigo para ficar submetendo a avaliação de ninguém. Então eu prefiro não escrever. Então, quer dizer, se entre os encarnados isso acontece, entre os desencarnados isso é possível acontecer. É uma questão de personalidade. Claro que nós deduzimos, né, que o espírita, no plano espiritual, ele tem ali um conhecimento maior, porque ele começa a ver na prática aquilo que ele estudou durante muito tempo, na teoria.
Mas muitos espíritos chegam ao plano espiritual ainda trazendo os seus desequilíbrios, trazendo ainda as suas ideias presas às situações da vida material. Então, pode aparecer sim, né? Tudo é possível. Nós falamos de seres humanos. O fato dele ser espírita não é uma credencial dele ser uma pessoa melhor ou pior. Significa que ele teve a oportunidade de melhorar. Se ele melhorou ou não, já é outra história. A Sandra colocou, né, perdi um sobrinho assassinado barbaramente. Ele querendo se manifestar, terá tempo para que isso ocorra? Olha, Sandra, é tudo muito relativo. Porque muitas vezes a brutalidade que acontece aqui no plano físico não afeta necessariamente o espírito psiquicamente. Porque ele pode sofrer essa violência e ser rapidamente assistido no plano espiritual e rapidamente também receber ali receber a assistência devida e se apresentar com mais equilíbrio. Nós estamos estudando o livro Estamos no Além, que é uma coletânea de mensagens de pessoas comuns se comunicando com seus familiares através do Chico Xavier, lá no Centro Espírita da Prece, em Uberaba. Isso na década de 1980, se eu não me engano. É de 70 para 80, né, que ele desencarnou em 79, em 80 ele se manifestou. E eram 2 jovens que desencarnaram com um acidente automobilístico muito violento. Então a gente pensa também, bom, um assassinato é violento, um acidente de carro também é violento. E o espírito se manifestou absolutamente equilibrado. Então aquilo que para nós traz uma imagem de grande violência, como é o caso, por exemplo, de uma queda de avião, de um incêndio num prédio, de qualquer outra situação, que para nós existe uma violência física, isso não necessariamente afeta o espírito psiquicamente. Da mesma forma que o indivíduo que desencarna, por exemplo, dormindo, que até mesmo o Richard Simonetti fala sobre isso no seu livro Quem Tem Medo da Morte, né? Que ele comenta assim, que as pessoas dizem, nossa, ele morreu feito um passarinho, né? Porque ele estava dormindo, morreu tranquilamente, só que psiquicamente o espírito vive um verdadeiro inferno. Porque mentalmente é onde ele cria ali o seu inferno, é onde ele cria o seu terror. Então aquilo que nós vemos materialmente não representa necessariamente aquilo que o espírito vive psiquicamente. Cabe à família, nesse caso, né, sempre ter ali aquele pensamento não de revolta contra o crime, não de revolta contra o criminoso, mas sempre enviar um pensamento de harmonia, de equilíbrio, para que o espírito desencarnado consiga encontrar ali a sua serenidade. Porque aquilo que a família acaba emitindo emocionalmente, mentalmente, pelo fato do espírito estar muito ligado à família, acaba refletindo sobre ele. Então a perturbação da família provoca uma perturbação no espírito. A serenidade da família favorece a serenidade do espírito. Então ele podendo se manifestar, vai de acordo com o equilíbrio dele, com a necessidade que ele tem. Ele pode se manifestar numa reunião mediúnica como um espírito comunicante que traz ali a sua tranquilidade, como ele pode se manifestar numa reunião de assistência a espíritos sofredores para ajudá-lo na sua recuperação. Então tudo é muito relativo. Não existe uma fórmula para dizer que 2 pessoas que desencarnaram do mesmo jeito vão se encontrar no plano espiritual. Tudo vai depender do espírito, da sua história, da sua educação moral, da sua educação espiritual, dos seus valores, do modo como ele se encontra no plano espiritual, das circunstâncias que envolvem a sua desencarnação. São vários e vários fatores que são considerados. Então, da nossa parte, nós que estamos aqui no mundo físico, é tentar trabalhar da melhor forma possível, mentalmente, emocionalmente, para que esse espírito consiga colher no seio da família aquela água serena, aquela água fresca, para que ele possa ali se refrescar, se refazer. Tá? Então essa que é a circunstância que a gente pode avaliar. Deixa eu só ver rapidamente o que vocês escreveram. Só um instantinho. Duda colocou, na mesa abre um campo por vezes de luz forte para o início dos trabalhos. Né? Então, quer dizer, existe essa sinalização por parte dos espíritos, né, para dizer, olha, nós estamos prontos, então vocês estando prontos, nós começamos. Mas aí existe aquela rotina, né? Vamos fazer então a nossa prece de abertura, a leitura e dar início aos trabalhos. E aí, nesse caso, né, o dirigente acaba sendo intuído para que o trabalho aconteça da melhor forma.
A Fabi colocou, no nosso grupo há manifestação simultânea, porque são formados dentro do salão onde a reunião acontece 3 ou 4 grupos, às vezes 5 grupos, com 2 médiums e um médium psicofônico de sustentação que ajuda no esclarecimento. Ou às vezes 3 médiums psicofônicos. Aí a educação mediúnica precisa se fazer bem presente, porque é preciso aguardar o esclarecedor. Engraçado é que eu não consigo compreender o que é dito em outro grupo. Às vezes mal ouço o que é dito ao meu lado, no mesmo grupo. A gente sabe que há vozerio, mas parece que está em outro lugar. Talvez por isso, apesar de ficar meio ansiosa durante o dia, não tenho essas sensações, porque às vezes são atendidos 3 ou 4 espíritos por médium, né? Então, quer dizer, a orientação que é dada, Fabi, a gente lembra sempre, né? Isso é algo fundamental que deve ser considerado. As orientações que são passadas, tanto por André Luiz, aqui nesse caso, como por Kardec no Livro dos Médiuns, como outros estudiosos, não são regras que são inquebráveis. São orientações para que o trabalho se desenvolva da melhor forma. Assim como nós temos, né, grupos, André Luiz mesmo orientou no início do livro, que o ideal seriam aqueles grupos de 8 médiums, no máximo 10 médiums, num único grupo, para que o trabalho aconteça de uma forma satisfatória. Mas aqueles grupos, aqueles centros espíritas, que tem ali 2, 3 médiums no máximo. Então, quer dizer, a orientação geral é, olha, a melhor forma de fazer do nosso ponto de vista é esse. Cada grupo mediúnico vai então fazer ali o seu ajuste, a sua adaptação, de acordo ali com as experiências que vão sendo vivenciadas. No seu grupo, por exemplo, 3, 4 grupos fazem atendimentos simultâneos, mas são grupos separados, embora estejam ali convivendo no mesmo ambiente, mas separados entre si. Então aquilo que acontece num grupo é diferente daquilo que acontece num outro grupo. A orientação é, esse vozerio todo, essas conversas todas, essa agitação toda, pode provocar algum tipo de perturbação. Cabe ao grupo fazer essa avaliação. Então a gente vê muitas vezes uma indignação muito grande por parte de alguns grupos, alguns dirigentes, alguns estudiosos, dizendo, olha, Kardec disse que tem que ser assim. Na verdade, são orientações baseadas na experiência vivenciada por aquele grupo na sociedade parisiense que Kardec experimentou. Assim como outros grupos trouxeram também depoimentos de trabalhos que realizaram num ambiente particular que teve resultado positivo ou teve resultado negativo. Então, dentro da doutrina espírita não há proibição. O que existe são orientações que devem ser observadas para o bom andamento do trabalho. E cada grupo vai fazer isso. A orientação de André Luiz, que nós veremos aqui, é que cada médium faça no máximo 2 atendimentos por sessão, para que não haja aquele desgaste energético por parte do médium, né? Aquele desgaste fluídico. Mas tem médiuns que fazem 4 atendimentos. Como ele se sente no fim do trabalho? Então, quer dizer, cabe a cada dirigente fazer ali uma análise, né, o briefing junto com a equipe, para saber se todo mundo está bem, se o trabalho vai se desenvolver, e depois, no final, fazer um debriefing para ver como todos se sentem depois do trabalho. Então, tudo é uma questão de bom senso. Não existe ali uma cartilha dizendo que tudo deve seguir dessa forma, porque tudo que acontece nessa relação entre plano físico e plano espiritual é um trabalho muito relativo, ou seja, depende de cada grupo, depende de cada componente, depende das circunstâncias em que o trabalho acontece. Então, dizer que o seu está certo, o meu está errado, aí é muita pretensão, né? Porque na verdade são sempre orientações que são oferecidas para fazer com que o trabalho aconteça da melhor forma possível. A Fabi colocou, sim, compreendo, né? Eu mesmo me surpreendi quando conheci o trabalho e acho bem bacana como se desenvolve, mas a doutrinação, esclarecimento, também é diferente. Me parece mais rápido, né? Um PS de fato. A orientação que de André Luiz é que o trabalho aconteça, como nós vimos, né, no nosso estudo anterior, se eu não me engano, é que o trabalho aconteça de no máximo 10 minutos. Né? Então 10 minutos é aquele tempo para que você preste realmente aquela assistência e depois tenha continuidade. Lembrando mais uma vez que só o fato do espírito estar presente naquela reunião mediúnica, mesmo que ele fique ali durante 1 hora, meia hora, 2 horas antes do trabalho acontecer, a presença dele já é uma presença terapêutica.
por causa dos fluidos, por causa da assistência que é oferecida pelas equipes espirituais. De estar naquele ambiente já é algo significativo. Depois, então, começa o trabalho, o contato com o médium, choque anímico, orientações que são oferecidas, trabalho que é feito através daquele recurso da hipnose e outros tipos de tratamento. Tudo isso, então, né, é o início ou a continuidade de um tratamento que já é feito no plano espiritual. A partir dali, o espírito é conduzido, então, para ali os devidos locais, para as devidas terapias, onde vai acontecer ali a continuidade. E aí, então, ele vai ter mais tempo ou menos tempo para assimilar o tratamento que é oferecido para ele. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Tá, a Sandra lembrou aqui também, né, o que me deixou assustado, que nada demorou para que o assassino tivesse a mesma morte que ele no mesmo local. Isso tem explicação? Não, não tem explicação para nós, Sandra. Isso aí são circunstâncias, né, que vão sendo criadas, que vão envolvendo as pessoas, né, o local que você está, a forma como você se expõe. Né, então tudo isso pode acontecer da mesma forma que nós temos crimes em que aqueles criminosos não são presos, não são encontrados. Há aqueles casos em que os criminosos, junto com a própria vítima, acabam também sucumbindo. Então não tem uma explicação lógica. Não, é importante a gente não pensar dessa forma cabalística, né, que existe uma relação. As circunstâncias acontecem e de forma que muitas vezes foge ao nosso controle, exatamente porque os espíritos se expõem a essas situações. Né? Então isso pode acontecer. O Brás lembrou aqui, Luiz Sérgio, me parece, que desencarnou em um acidente. Eu também acho que sim, Brás. E ficou pulando na frente do corpo querendo o proteger. Eu acho que eu lembro dessa... Ele desencarnou, né? Depois ele ficou ali querendo proteger dos espíritos que estavam se aproximando, não foi isso? Eu lembro que eu li há muito tempo o livro dele e foi mais ou menos assim. Tudo colocou, né? O tempo do espírito é nivelado por suas metas morais. O ser que desencarna com violência pode sim chegar a um trabalho mediúnico e deixar o seu recado, sua mensagem de forma tranquila, sem que seja percebido que foi feito de violência na sua vida terrena. Né? Então, um recadinho para você, Sandra, que vem aqui dos nossos amigos do plano espiritual, mostrando exatamente isso. Então, quer dizer, tal vida, tal morte. A forma como o espírito viveu a sua vida, viveu a sua história, é aquilo que vai se refletir na continuidade, né, da sua existência no plano espiritual. E como foi colocado para nós aqui, o espírito pode trazer uma comunicação numa reunião mediúnica em que ele não demonstre qualquer tipo de sequela psíquica dos traumas gerados pela sua desencarnação. Ele vai falar como se ele tivesse desencarnado deitado no gramado de um parque. E, na verdade, ele teve uma desencarnação violenta. Mas aí, nesse caso, a sua faixa vibratória, o seu estado psíquico, o coloca numa separação, numa situação diferenciada daquilo que acontece fisicamente. Eu cheguei a comentar aqui no nosso grupo um caso que aconteceu com um adolescente. Ele estava andando de bicicleta na rua e um carro que não percebeu ali a sua presença e a rua ali oferecia circunstância para esse tipo de risco, ele foi atropelado. E depois, numa das suas comunicações, ele dizia que ele foi retirado do corpo frações de segundo antes que o impacto acontecesse. Significa que aquela tragédia toda que aconteceu aos olhos das pessoas que estavam próximas foi algo que aconteceu completamente ali distanciado da realidade que ele vivenciava. Muito bem, vamos em frente. Então aqui André Luiz trouxe para nós essa primeira parte, falando então aqui sobre esse desaconselhamento. Né? Na reunião, é desaconselhado se verifique o esclarecimento simultâneo a mais de duas entidades carecentes de auxílio, para que a ordem seja naturalmente assegurada. Então ele fala aqui sobre duas manifestações, por exemplo, dentro do próprio grupo mediúnico. Porque aí o dirigente não vai saber quem ele vai controlar, com quem ele vai conversar, como é que você vai conversar naquele vozerio. É mais ou menos igual a gente vê naquela mesa de restaurante, né? Em que todo mundo quer conversar ao mesmo tempo e ninguém se entende. Imagina numa circunstância como essa. Depois aqui embaixo, ainda quando o sensitivo tem as suas faculdades assinaladas por avançado sonambulismo, ou seja,
né, pelo transe mediúnico, né, tranquilo. Acontece. Você já tinha avisado anteriormente que isso ia acontecer, né? Não deu outra. Mas que bom que você voltou. Então, quando, nesse caso aqui, o médium, ele traz ali, né, na psicofonia, no seu transe mediúnico, a inconsciência, a mediunidade inconsciente, ele deve e pode exercitar o autodomínio, afeiçoando-se à observação e ao estudo. Observação no sentido de ter uma percepção sobre os sinais da presença do espírito, daquela pressão do espírito querer se comunicar, do estudo para poder compreender exatamente todo o processo de manifestação mediúnica, para que ele, no momento em que ele presta aquele serviço, ele não dê essa passividade perdendo o seu controle. Então ele tem condições de exercer esse autodomínio. Depois, exatamente para que ele possa colaborar na vigilância precisa, desincumbindo-se com segurança do encargo da enfermagem espiritual que lhe é atribuído. Então ele fica ali, atento, participando do grupo, colaborando com a equipe, seguindo exatamente ali as orientações, né, as diretrizes do trabalho que é apresentada, né? Então, seguindo a ordem, todo mundo ali, a gente chegou até a comentar sobre isso numa das nossas reuniões, que o dirigente do trabalho é aquele maestro, em que ele vai gerenciar ali o desenvolvimento da tarefa, apontando onde, como, quando e por que aquele espírito vai se comunicar e também ali apontando a colaboração dos médiuns. Então todos precisam estar muito atentos a esse dirigente. Claro que o dirigente também tem que mostrar ali o seu valor de conhecimento, de compreensão, de respeito ao trabalho que é feito, e então o trabalho acontece de uma forma muito harmônica e bastante produtiva. Mas o médium tem um papel importante, porque nesse caso o médium não tem condições, aliás, o dirigente não tem condições de controlar as manifestações, porque é o médium que permite ou não a passividade. Então cabe ao médium cumprir o seu papel para que o trabalho aconteça de uma forma harmônica. Rapidamente aqui, Dudu colocou, né, a melhor maneira, ali tratando novamente, Sandra, para você aqui, mais um pouquinho de orientações, né? A melhor maneira de tratar o espírito que partiu na violência ou acidente é eliminar certas angústias que se formam na parentela desse irmão. E isso, vibratoriamente, acelera também essas tristezas no irmão que quer ficar bem e não consegue. A prece, no maior sentido, deve ter esse irmão tranquilo, no maior sentido de ter esse irmão tranquilo, é o que fará nesse momento que o que ele possa sentir no amor de cada um uma certa alegria e afeto, fazendo com que ele não sofra mais dessas angústias. Então, mais uma vez aqui, é a educação espiritual, né, de cada pessoa, de cada família. E tendo essa compreensão que, no caso para nós que somos estudantes, somos adeptos, somos simpatizantes da doutrina espírita, ter essa consciência da continuidade da vida no plano espiritual e perceber que a nossa relação afetiva e a nossa relação mental com os desencarnados, essa relação continua, faz com que nós tenhamos esse entendimento da nossa responsabilidade de ajudar aquele espírito que, como foi colocado nessa mensagem, ele quer se recuperar, mas ele não consegue. É como se ele tivesse ali o tempo todo dizendo: eu quero me equilibrar, eu quero sair dessa condição, mas ele fica sentindo o tempo todo as mesmas angústias que a família vem sentindo. Então cabe aos nós encarnados fazermos esse trabalho colaborativo, para que ele também possa se recuperar. Tanto que, estudando, por exemplo, as comunicações, o trabalho do Chico Xavier, durante muito tempo, muitos espíritos se comunicavam naquelas reuniões, assim como continuam se comunicando hoje, não é simplesmente por uma questão de merecimento, de receber ou não aquela mensagem. Muitos espíritos são convidados a se comunicarem nessas reuniões para tranquilizar a família, porque não consegue ter paz. Naquele documentário As Mães de Chico Xavier, que fala ali história de famílias, né? Mães de Chico Xavier?
Não, é outro. Cartas psicografadas de Chico Xavier. Então, são depoimentos de muitas famílias que vão contando as suas histórias, que somente depois da psicografia conseguiram ter tranquilidade. Então, eram aquelas mães que faziam dos quartos dos filhos verdadeiros altares, em que todo dia ela sentava, fechava a porta, sentava na cama e ficava chorando, chorando, chorando. Todos os dias ela aquela angústia, todos os dias aquela mesma tristeza, e o espírito, olha, vai lá, dá uma comunicação, deixa a sua mensagem para acalmar, porque assim você consegue ter a sua tranquilidade e ao mesmo tempo levar aquela tranquilidade para a família. Então muitas comunicações chegaram através desses médiuns com esse objetivo de fazer com que a família mudasse esse padrão mental. Mas para aquelas pessoas que trazem já um mínimo de esclarecimento, não é necessário uma mensagem. Claro que todos nós gostaríamos de receber essa orientação do plano espiritual. Mas é muito importante que compreenda que o conhecimento que nós temos já é o suficiente para que a gente faça esse trabalho de auxílio, de assistência, e não existe trabalho mais amoroso do que esse. Acolher aquele irmão que desencarnou através das nossas preces, através dos bons sentimentos, através da mudança da forma como nós pensamos. É muito importante. E continue fazendo isso, né? Tanto no seu caso, como também da própria família, né? No caso, os pais, irmãos, enfim. Importante que eles também façam esse trabalho, já que eles fazem parte daquele círculo mais íntimo do espírito, né? A Angelina lembrou aqui, né? A oração por parte dos familiares e o pensamento de boas energias será um alívio para ele, né? Então essa que é a orientação, né? Aqui mais uma vez também outra orientação para você. Na bala que faz deitar e dormir no desencarne de cada ser, será no futuro e na volta ao verdadeiro lar que ele chega à luz, que ao chegar receberá espíritos a maior atenção através de medicamentos que trarão a alegria de estar de volta e feliz com a reza de cada um de vós. Né? Então aqui para nós, que apesar da violência, né, continua depois, né, a continuidade através do bom pensamento, através das boas vibrações que são mandadas. E aí então quando ele chega do outro lado, são essas melhores vibrações que se tornarão para ele o melhor medicamento que ele poderá ter. Então eis aí o nosso grande papel na assistência a esses espíritos. Consciência limpa é o dever de ti. Então está ali, né? A consciência limpa, a tranquilidade que você precisa ter, Sandra. Muito bem. Isso aí. Bom, passando aqui para o próximo, pessoal, avançando um pouco mais, nós temos aqui o 40 Manifestações Simultâneas 2. Mais uma vez aqui também orientação aos médiuns, né? Só se devem permitir a cada médium 2 passividades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas, inconvenientes sobre vários aspectos. Não é verdade? Então aqui, a primeira orientação então, a quantidade de manifestações, porque é interessante, quando a gente lembra sobre o trabalho do médium, nós temos médiums que são bastante empolgados, dirigentes que são bastante empolgados, que têm ali como preocupação maior o número de atendimentos que são feitos. Ou seja, né, a grande preocupação com estatísticas. Hoje nós fizemos 5 atendimentos. Hoje nós fizemos 8 atendimentos. Então, traz isso com grande orgulho, com grande satisfação, o que é bastante louvável, o desejo de trabalhar, o desejo de prestar esse serviço. Só que nós temos limitações psíquicas, limitações orgânicas, limitações de horário, que precisam ser respeitadas. Então, apesar dessa grande empolgação, é preciso essa disciplina. Então, tem aqueles médiuns, né, que pensam assim, olha, pode me mandar aqui 5 espíritos que eu resolvo. Ou então aquele dirigente, pessoal, hoje nós vamos fazer 10 atendimentos. Então quer dizer, calma, porque os médiuns têm ali os seus limites. E esses limites
vão influenciar principalmente na sua vida cotidiana, logo depois do trabalho mediúnico. Então é muito importante. Há aqueles médiuns que às vezes, limitados por uma doença, mesmo assim ele quer trabalhar. Há aqueles médiuns que com idade avançada, já estando ali um pouco mais cansados, querem continuar trabalhando. Então a orientação é calma, vamos fazer as coisas com tranquilidade, fazer as coisas com bom senso, para que todos sejam beneficiados da melhor forma possível. A Angelina colocou, né, se teve merecimento, não perceberá o impacto. Será levado imediatamente pelos benfeitores do bem. Né? Então, é o que a gente tinha visto, né, sobre o caso que a Sandra trouxe para nós também. Né? É o espírito, né, a forma como ele viveu, que vai determinar o merecimento dele. Isso aí. Bom, depois continua aqui no item número 40. Em todas as circunstâncias, o médium a serviço da desobsessão não pode aliar da equipe em que funciona, não se pode aliar da equipe em que funciona, ou seja, ele não pode ficar alheio àquilo que está acontecendo durante o trabalho da equipe, aquilo que acontece de acordo com as orientações do dirigente, conservando a convicção de que dentro dela assemelha-se a um órgão do corpo, no corpo, e que precisa estar no lugar que lhe é próprio para que haja equilíbrio e produção no conjunto. Ou seja, o médium não é um trabalhador autônomo dentro da equipe mediúnica. Ele precisa estar ali muito vinculado à programação do trabalho. E ele tem que fazer a parte dele, porque no caso de uma manifestação mediúnica, o médium tem a percepção, o médium dá a passividade, o médium controla o espírito e ele precisa então estar muito bem orientado com relação ao trabalho conjunto. Então ele não pode permitir que um espírito se manifeste sabendo que existe outro espírito em manifestação. Porque do contrário vai começar ali a ter aquele atropelamento. Né? Então é importante ter esse cuidado todo. Para a gente poder aprofundar um pouco mais nessas duas questões, na 38, 39 e 40, das manifestações simultâneas, eu trouxe para vocês aqui daquele nosso livro, né? Mediunidade, tudo o que você precisa saber, do Richard Simonetti. Ele tem aqui um capítulo que fala sobre doutrinações simultâneas. Mais uma vez, esse livro, né, ele é uma coletânea de perguntas que foram coletadas em reuniões, em estudos e tudo mais. Aí, com essas dúvidas gerais que foram apresentadas, fizeram então esse livro. Então, aqui algumas perguntas foram apresentadas sobre doutrinações simultâneas. Vamos a ela. Perguntas e respostas, mais uma vez, são orientações do Simonetti, que é uma referência de estudos espíritas, que traz ali a sua experiência também nos trabalhos desenvolvidos lá no Fé e Caridade, né, lá na cidade onde ele vivia, lá em Franca. Então, qual é o livro que eu estou lendo agora? Mediunidade, tudo o que você precisa saber. Tá, então é um livro bem interessante. Então aqui, doutrinações simultâneas. Número 1. O que dizer dos grupos que fazem doutrinações simultâneas lidando com 2 ou mais espíritos? A resposta dele, mais uma vez lembrando, né, que aqui não é uma doutrina que todo mundo deve seguir, mas são trocas de ideias, são experiências que são transmitidas a partir daquilo que ele e o grupo dele, lá no Centro Espírita Luz e Caridade, que eles vivenciaram durante tantos e tantos anos de trabalho mediúnico, que é uma experiência bastante significativa, que serve, como eu coloquei para vocês, de referência para muitos trabalhos, mas não é uma determinação. Cada grupo vai encontrar ali a sua linha de trabalho de acordo com o perfil que vai apresentando. Então, o que dizer desses grupos que lidam com 2 ou mais espíritos? Considerando a harmonização vibratória que deve presidir o intercâmbio com o além, parecem inconvenientes. Como ficam os suportes, os companheiros que dão sustentação fluídica, em relação à atenção? É como estar numa sala tentando acompanhar a conversa de 2 ou 3 grupos. Ficaremos perdidos. Segunda pergunta. Alega-se que há a possibilidade de atender mais espíritos
dando maiores oportunidades aos médiuns. Ele responde: se há vários médiuns e necessariamente vários doutrinadores para a doutrinação simultânea, que se divida o grupo em 2 ou 3, trabalhando separadamente. Haverá um aproveitamento maior. Mais ou menos aquilo que você trouxe para nós, Fabi. Né? Então, aqui, apesar dos grupos estarem dentro do mesmo ambiente, são grupos separados. Né? Então, aquele vozerio que poderia atrapalhar, a princípio não atrapalha. Né? Mas, se por acaso isso se tornasse um problema, certamente os dirigentes do trabalho tomariam providências. Né? Questão 3. E se o motivo é o espaço disponível? Se o centro tem apenas uma sala para a reunião? Difícil encontrar uma situação dessa natureza. Mas insistem as perguntas. Aí ele coloca ainda: geralmente, há outras salas que podem ser aproveitadas. Não obstante, se o problema é esse, que se faça a divisão, aproveitando a sala em outro horário, em outro dia, ou em outro dia. Dudu colocou aqui também: no centro que frequento se dividem 3 grupos em salas separadas. Né? No caso, a Fabi colocou, se dividem em 3 ou 4 grupos dentro do mesmo ambiente, do mesmo salão. Né? Então, tudo é relativo. Né? Inclusive, o Simonetti, numa palestra que ele fala sobre esse livro, tratando das reuniões mediúnicas, ele coloca o seguinte, que existem trabalhos, que aí ele deu essa opinião, e eu, sinceramente, tenho aqui as minhas dúvidas. Né? Apesar de não ter essa experiência nesse trabalho dentro da casa espírita, isso me deixou assim, um pouco em dúvida sobre a orientação que ele trouxe. Ele disse assim, que o trabalho de desobsessão pode ser feito em qualquer ambiente do centro espírita. Porque ele disse assim, tem casas espíritas que separam sala para evangelização, sala para estudo, ambiente de palestra, sala para isso, e você não pode fazer nada que não seja esse tipo de trabalho. E ele coloca assim, como numa sala de evangelização, por exemplo, essa sala de evangelização, o que vai dar a qualidade vibratória fluídica naquele ambiente são os componentes daquela reunião durante o próprio trabalho. Fora daquele horário, aquela sala pode ser usada para desobsessão. Você pode utilizar, então, qualquer ambiente para fazer esse tipo de trabalho. Então, muitas casas espíritas vão pensar, olha, mas você não pode fazer isso. Porque então o trabalho de desobsessão vai contaminar fluidicamente o trabalho onde crianças vão atuar. Então, ali eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas há grupos que são a favor dessa ideia de que o ambiente físico não tem restrição para que vários tipos de trabalho aconteçam em horários diferentes, como também tem grupos que dizem que cada ambiente é preparado previamente para que essa tarefa aconteça. Então, cada grupo tem ali a sua visão. Mas o Simonetti tem essa ideia. Você pode aproveitar aquela sala ociosa naquele momento do centro para fazer qualquer tipo de trabalho. Então, quer dizer, Dudu coloca, né, a produtividade é melhor, já que frequentam com grupos juntos. Né? Ali em cima, assim, porque nesse caso, né, vários grupos trabalhando no mesmo horário, né, dá aquela motivação para que todos trabalhem prestando ali a devida assistência. Né? A Fabi colocou, né, concordo com você, porque a gente sabe que a sala é preparada. Né? Então, eu tenho dúvidas, né, não tenho uma opinião para formar sobre isso, porque a ideia, né, da irradiação mental e dos fluidos, e mais também da própria preparação espiritual, para que aquela sala seja usada para essa finalidade, né, você depois coloca, me recordo até de uma colega que frequentava aqui a nossa sala, que ela me perguntou assim, André, o nosso centro lá é pequeno, é uma casa que tem poucos cômodos, e a gente estava querendo fazer uma festa de confraternização, com salgadinhos, refrigerantes, com aquela alegria toda, no salão da palestra. Mas o dirigente da instituição disse que seria impossível isso, porque aquela festa, aquela confraternização, entre aspas, contaminaria o ambiente onde a palestra aconteça. Aí eu coloquei para ela, eu falei, olha, isso não procede, né? Lembra, né, Dudu?
Isso não procede, né? Porque na verdade ali a proposta do encontro é uma proposta de harmonização, de confraternização. E isso não traria nenhum tipo de prejuízo para o ambiente do centro espírita. Mas nesse caso a gente estava falando de um trabalho, de uma palestra, de um ambiente de palestra, ao mesmo tempo em que nós temos ali uma festa de confraternização entre os membros daquela instituição. Mas quando você fala em trabalho de desobsessão, que traz ali uma característica diferente, eu sinceramente não saberia dizer. Tecnicamente, Simonetti está absolutamente certo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na prática sempre fica aquela coisa, será? Será que não pode ser feito diferente? Será que isso? Será que aquilo? Então fica aí, né, essa interrogação para a gente trabalhar, né? A sala de trabalho mediúnico, né, é usada para muitas coisas, né? Então está ali, né, no caso do Centro do Dudu, tem essa finalidade. A Angelina colocou, né, quando ele participou de um seminário em Recife, tive o prazer de conversar com ele. Entendi e falei sobre o nosso trabalho. Sugeriu, poderá fazer experiência. Quer dizer, exatamente, né, experimentar para ver qual vai ser o resultado. O Brás colocou, o que manda é a vibração mental do grupo. Pois é, Brás, essa, teoricamente, tecnicamente, essa é a resposta. Mas quando a gente fala num trabalho mais a longo prazo, num trabalho mais contínuo, aí eu, sinceramente, eu tenho aqui as minhas dúvidas. A Fabi colocou, talvez dependa do centro e dos trabalhos ali desenvolvidos, né? Pois é. Às vezes vou ao centro espírita, inclusive quando preciso, e vejo o trabalho em andamento lá, todos com sua especialização. Então está ali também, né? É como o carnaval, né? Espírita não pode brincar no carnaval, é a mesma coisa também, depende muito da qualidade, do objetivo e da intenção de cada. Né? A recomendação que é dada é, mesmo que você vá com um padrão diferente mental, você acaba se expondo àquelas vibrações que outros produzem naquele ambiente, né? Então, é como um médium sensitivo, que ele então sente as vibrações negativas daquele lugar. Se ele sente vibração negativa, é porque existem vibrações negativas. Mesmo que você não perceba, você acaba sendo envolvido. Então a orientação também é, né, que você deve estar num ambiente que seja sempre saudável em todos os sentidos, né? Quando vai lidar com pessoa obsidiada, já gasta ambiente, já basta ambiente reservado, né? Andréa colocou, né, acredito que seja prudente consultar os espíritos da casa. Seria uma recomendação, né, Andréa? Na dúvida, consulte os dirigentes dos trabalhos daquela instituição. Bom, vamos lá, só continuando aqui para nós, pessoal. O Simonetti recebeu a seguinte pergunta. Consideremos, hipoteticamente, que há apenas uma sala no centro e que os participantes só possam comparecer em determinado dia e horário. Ele coloca, é uma possibilidade remota. Se ocorrer, que se faça a doutrinação simultânea, considerando-se, todavia, que haverá menor eficiência no trabalho em face das dificuldades apontadas. Como a gente viu, não é uma proibição, não é uma determinação, é uma sugestão para que o trabalho seja bem desenvolvido a partir da experiência que ele teve, ele e o grupo teve lá no Centro Espírita no Luz e Caridade. Então, mas há circunstâncias em que você não tem saída. O que você tem para hoje é aquilo. Como é que você vai trabalhar? Cada grupo vai avaliar ali através da experimentação, através da experiência, o resultado. Se o grupo é pequeno, com dois ou três médiuns, não seria proveitoso o trabalho simultâneo para que mais espíritos sejam beneficiados? É razoável que o médium transmita 2 ou no máximo 3 manifestações, atendendo-se a cada espírito isoladamente. Isso pode ser feito no espaço destinado à prática mediúnica, sem nenhum problema quanto ao horário. E se não há companheiros em condições de dirigir os grupos que se formarem com a providência sugerida? A dificuldade principal na direção do trabalho mediúnico é o trato com os espíritos. Se o participante já faz isso, em grupos de manifestações simultâneas, poderá perfeitamente ser treinado para assumir
essa responsabilidade. Então ele fala aqui sobre a formação da equipe, né? Desde a presença dos médiuns até os dirigentes, o ambiente, o horário, as condições em que o trabalho vai acontecer. E para finalizar, e quando há uma relação entre os espíritos que se manifestam, chegam até a dialogar entre si. Aí é diferente. Não há divisão do grupo. Todos acompanham o diálogo, envolvendo também o doutrinador em perfeita harmonia. A gente vai lembrar que Kardec já trouxe isso, né, na Revista Espírita que nós estudamos, num artigo em que ele comenta que dois espíritos, que não eram espíritos obsessores, não eram espíritos sofredores, mas eram dois filósofos, né, que tinham vivido, que eram contemporâneos, né, quando encarnados, eles estavam conversando durante a reunião mediúnica, cada um num médium, trocando ali as suas impressões. E aí então toda a equipe mediúnica, todo o grupo de trabalhadores, ficou ali não apenas observando o diálogo, mas apreciando a conversa entre eles. Porque eles estavam debatendo filosoficamente aquilo que eles pregavam, aquilo que eles cultivavam como ideia quando encarnados, né? Então é uma situação diferenciada, porque pode acontecer aqui dois espíritos dialogarem entre si durante uma reunião de desobsessão. Dois inimigos, por exemplo, que são conduzidos para se reencontrarem durante uma reunião mediúnica. Então ali é um trabalho em que não são duas sessões separadas. Os dois espíritos fazem parte da mesma sessão. Então é diferente. E finalmente, há alguma observação de Kardec a respeito do assunto? Desconheço, mas creio que está implícita uma orientação a respeito quando o codificador diz, no capítulo 29, item 341 de O Livro dos Médiuns, que deve haver um recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. Fica meio complicado esse recolhimento se vários espíritos encarnados e desencarnados dialogarem. Então aqui, mais uma vez, é uma questão de bom senso. É uma questão de ajuste na forma como o trabalho vai se desenvolver. O que é importante, né? Depois eu vou pesquisar, que a gente está nesse assunto ainda, eu vou pesquisar aquele trecho da Dona Ivone, que ela fala sobre, né, aquela gritaria toda, aquele monte de gente falando, 20 médiums psicofonando ao mesmo tempo, né? Então era uma coisa muito bagunçada. Vou ver se eu acho essa citação e eu trago para nós aqui no nosso próximo encontro. Mas é isso, meus amigos. Concluindo aqui o nosso trabalho, cravando no nosso horário, nós estudamos então os itens números 39, manifestações simultâneas, e o 40, com o mesmo título, falando sobre esses cuidados, né? O próximo, 41, interferência do benfeitor, atitude dos médiuns, número 1 e 2, mal-estar imprevisto no médium, e depois educação mediúnica 1, 2, 3, 4, 5. Então eis aí para nós o nosso trabalho aqui, né, o nosso conteúdo, o nosso roteiro. A Fabi colocou, né, sabe, o que é dito do trabalho não atrapalha, mas fora atrapalha. Engraçado, né? Pois é. Bem interessante. Né, o Dudu colocou, né, eu me sinto esquisito com vários grupos juntos na mesma sala. Ouço e vejo tudo. É uma questão também que deve ser observada, né? O médium que tem essa percepção, porque o que Simonetti colocou para nós como orientação é que não haja distração, não haja dispersão da atenção dos trabalhadores. Se isso acontece tanto para os encarnados como para os desencarnados, porque o espírito que é conduzido também tem essa percepção do que acontece no ambiente. E também, mais do que isso, para os encarnados que trazem a mediunidade ostensiva e tem essa percepção, ele tem uma distração dupla, porque ele vê o que acontece fisicamente, ele ouve o que acontece fisicamente e também ouve o que acontece no plano espiritual. Então é aquele falatório todo, né, aquela casa da mãe Joana que ninguém se entende, ele não consegue prestar devida atenção para fazer com que o trabalho aconteça. Então ele coloca para nós assim, Simonetti, que o trabalho acontece com menor eficiência do que aconteceria num ambiente onde cada grupo mediúnico teria o seu espaço para poder se desenvolver. Mas, mais uma vez, é uma questão de cada grupo fazer ali a experimentação mais adequada ao seu perfil.
não me sinto disperso, é mediunidade mesmo, né? Não, eu falo assim, o disperso é porque a mediunidade, ela permite que você preste atenção em situações que fogem daquilo que você precisa se concentrar. Então essa dispersão é natural a partir do momento em que você começa a prestar atenção em coisas que acontecem ao seu redor. Não é intencionalmente, é natural isso. É como se você quisesse prestar atenção num filme que está no cinema, com duas pessoas conversando um outro assunto atrás de você. Você quer prestar atenção, mas inevitavelmente aquele falatório ali atrás acaba incomodando, né? Por isso que a gente tem isso tudo, né? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, então. Bacana, Sandra. Esperamos que você consiga... esperamos que você consiga